parar no hospital e um morreu, que era uma bactéria também. É. Pena que eu esqueci o nome do projeto. Se me der um tempinho, eu acho aqui o link. Aí os caras estão falando projeto tal 2.0, né? Falei, pô, mas vai cair logo na minha cabeça aqui. Bem quando eu tô pô, aqui, testa cara. isso na tua avó lá, pô. Deixa ele voltar pro Brasil, mas cara. deve ter sido coincidência, né? Não é possível. E os documentos do Kennedy, cara? Caramba, isso aí, cara, eu mergulhei profundo nisso agora. Porque pra tentar validar uma história antiga, né? Porque tem uma direta conexão com a tentativa de assassinar o Fidel Castro, né? E com a máfia também. Com a máfia. A história é interessante pra caramba. Vou até dar uma goladinha na água aqui, que agora... a gente conversou sobre isso, né, Sérgio? Essa agora história puxou aí é um assunto que me interessa mais do que o da pirâmide. Não, a gente até falou, vamos esperar o Daniel Lopes, porque eu não tive coragem. Quantas páginas foram? 80 mil páginas. Eu também não li, né? Mas meteram a inteligência artificial ali pra poder... Separa por tópico pra mim, por favor. Então, o que tá pipocando agora é o seguinte. A máfia de Nova York controlava Cuba. Eles tinham cassinos, prostíbulos, lavavam dinheiro. Isso aí aparece no Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Mostra agora isso, também, né? Tem o irlandês, acho que também mostra um pouco o irlandês isso, mostra, né? O Scorsese. E o que aconteceu? Quando teve a Revolução Cubana em 59, Fidel Castro assumiu o controle de tudo. Então, a máfia ficou com raiva. Falou, ou a gente mata esse cara, ou a gente vai ter que fazer uma aliança com ele pra ele deixar a gente continuar explorando. Inclusive, é o tal do Meyer Lansky, que foi um mafioso, que foi um dos pioneiros ali em Cuba. Só que nesse meio tempo, uma galera da máfia judaica, e o Meyer Lansky era da máfia judaica, eles criaram o Cassino Flamingo em Las Vegas. Sim. Eles já estavam investindo em Las Vegas. Então, o que acontece? Nessa época que teve a Revolução Cubana, a máfia passou a explorar mais as Bahamas e Las Vegas. Aí Las Vegas bombou, porque eles mudaram o centro de operação, né? Fizeram tipo a Monte Carlo no meio do deserto lá, né? Só que aí, alguns dos mafiosos se uniram à CIA pra tentar derrubar o Fidel Castro. Caramba. A CIA queria derrubar por questões geopolíticas, né? Que não queria míssil balístico ali em Cuba. E o mafioso queria voltar a fazer o business dele, né? Então teve uma associação estranha ali entre as duas coisas e a galera já tava chateado com o Kennedy porque a invasão da Baía dos Porcos, ele não mandou apoio aéreo, então os caras não conseguiram invadir. Estavam suspeitando que ele era um traidor da pátria, que tava passando informação pro... Agente russo, né? Como se ele fosse um agente duplo ou um comunista, porque o macartismo ainda tava um pouquinho, né? O macartismo é aquela perseguição desenfreada, né? Todo mundo é comunista. Inclusive tem lendas de que James Dean, por exemplo, alguns atores teriam sido assassinados pela CIA por suspeita de envolvimento com o movimento comunista nos Estados Unidos, né? Caramba. Que eu acho que o James Dean morreu num acidente de carro e falaram que sabotaram o carro dele. São lendas, né? Não tem prova isso. Mas realmente, o J. Edgar Hoover, ele tinha essa comunistofobia, né? Por ele todo mundo era comunista e tal. Então ele usava a ferramenta que ele tinha criado, que era o FBI, pra perseguir esses caras que ele cismava que era comunista, né? Inclusive, na minha área da linguística, a minha área é análise de discurso. Análise de discurso vem de uma outra área, que é análise de conteúdo, que surge na época do macartismo, quando, por exemplo, se o cara falasse muito em, por exemplo, liberdade social, justiça social, aí eles faziam uma classificação de quantas vezes o cara usava uma palavra pra ver se ele era comunista ou não. Caramba! Negócio totalmente esquizofrênico, né? Que loucura. Então eles faziam isso, né? Olha o discurso dele, eles transcreviam, soma aí quantas vezes ele usou justiça social. Se for mais de 5 é comunista. Que então a linguística é doidaça, né? Então, são duas forças poderosas, né? A CIA e a máfia, querendo achar uma solução para Cuba. O Bugsy, tem até o filme, né? Ele conseguiu fazer uma parceria com o Fidel Castro, continuou fazendo umas maracutaias lá. Mas a maioria pensou o seguinte, a CIA tava pensando, ou a gente consegue resolver a situação de Cuba, ou não vai dar mais, vamos ter que matar o Kennedy, né? Então, eles tentaram várias 7 vezes matar o Fidel Castro, não conseguiram. Caramba, 7 vezes? E eles falaram, se a gente não conseguir... como que eles não conseguiram matar o Fidel, cara? Então, esse mafioso que era agente duplo, que ele ajudava a CIA, ajudava Cuba, ele passava tudo antes pro Fidel Castro. Falar, hoje não vai pro prédio tal, hoje senão os caras estão te esperando. Aí ele, entendeu? Descobriram depois que ele que era o X9 da parada. Ele salvou o Fidel Castro várias vezes. Aí, os caras... o que aconteceu nessa época? Aconteceu o chamado incidente Cutter, né? The Cutter Incident. Os caras criaram a vacina da poliomielite. Essa vacina da poliomielite eles fizeram em cima do células renais
animais de macacos. Só que o que aconteceu? Tinha um vírus no macaco, no rim do macaco, chamado SV40, que esse vírus é muito difícil você eliminar na hora de fabricar a vacina, que ele fica 30 dias vivo. Então, houve uma contaminação de vacinas da poliomielite com esse vírus, e não só isso, entraram vírus vivos ainda, era pra ter só vírus já mortos ou atenuados, né? Então, tinha um médico, era o Dr. Oshner, ele era tipo o Dr. Fauci da época, o médico mais famoso, e aí começou essa história, ó, a vacina tá contaminada, ele não tá contaminada, eu vou provar pra vocês. Pegou o neto e a neta e vacinou na frente de todo mundo. O neto morreu de pólio e a neta ficou paralítica. Caramba! Aí foi uma encrenca do caramba. Aí, o que eles fizeram? Como sempre fazem, né? Vamos fazer do limão a limonada. Pera aí. Então, essa vacina tinha vírus vivo, mas também tinha esse vírus do macaco, que é Simian Virus 40, né? Porque tinha outros 39. E eles descobriram que o 40 era as pesquisadoras, que era a Mary Stewart e a outra era Bernice Eddy. Elas, inclusive, o outro nome do vírus é polioma SE. S de Stewart e Eddy, né? Entendi. Elas descobriram que esse vírus era altamente oncogênico, gerava câncer, muito rápido. E aí, ao mesmo tempo, tinha uma outra menina que era tipo um jovem talento, que é a Judith Vary Baker, que a avó dela morreu de câncer e ela entrou numa missão de eu vou descobrir a cura do câncer. Só que como ela fazia? Ela conseguia induzir câncer em ratos. Isso no ensino médio ainda, com 15 anos. Caramba. Ela tinha um laboratório em casa. E aí os médicos ficaram sabendo, 2 vencedores do Nobel descobriram e chamaram ela pra trabalhar junto. Só que eles estavam dizendo pra ela que eles estavam buscando a cura pro câncer, mas não era. Eles estavam querendo tornar o projeto dela uma arma, matar os inimigos. Caramba! Gerar câncer nos inimigos, entendeu? E aí, lá na frente, na pesquisa, ela descobriu isso. Ela falou, pô, não vou participar mais. Vocês não querem saber da cura do câncer, querem matar os outros. Ela falou, não, mas a gente quer matar uma pessoa... Uma só, que pode trazer a Terceira Guerra Mundial. Vejam a crise dos mísseis, né? Isso a gente já tá em 1962. Aí eles falaram pra você pode salvar a humanidade. Aí ela, acreditando nessa história, continuou no projeto conscientemente. Caramba! Entendeu? Que ela falou, vou salvar... Ela falou, ela tá viva até hoje. Tá com uns 84 anos. Ela disse o seguinte, pô, imagina hoje em dia alguém falar pra você que você tem um conhecimento que pode matar o Putin e acabar com a guerra na Ucrânia. Eu me empolguei, pô, na época, né? Eu achei legal, pô. E aí, o que aconteceu? Por acaso, essa Judith Vary Baker começou a namorar com o Lee Harvey Oswald. Sério? Na verdade, não foi por acaso. O Lee Harvey Oswald era espião da CIA, espião duplo, e aí mandaram ele colar nessa menina. Por quê? Eles queriam trazer essa menina pro projeto de criar uma arma pra matar o Fidel Castro. Ok? Estou falando isso é o que tá saindo nos documentos, tá? Não é, Daniel acredita em mula sem cabeça. Eu acredito em mula sem cabeça, mas eu tô falando da história que eles contaram. Não, mas isso aí é do documento novo já? É dos documentos, é. Isso aí os documentos sabia? Confirmando. Não, eles sabiam, porque ela tinha escrito um livro em 1990 chamado Lee and Me. Lee Harvey Oswald e eu. Ela já tinha escrito, mas agora o negócio voltou. Entendi. Ganhou corpo, né? Entendi. Eu não conhecia essa história, eu conheci por causa disso. Então, a história oficial era o seguinte, pô, Lee Harvey Oswald morou em Moscou durante 1 ano e meio, 2 anos. Ele participava de grupos socialistas e comunistas em New Orleans, Nova Orleans. E então ele era um comunista que odiava Kennedy e matou Kennedy, que ele era comunista. Essa é a história oficial, que a comitê Warren contou pra galera. Só que, na verdade, qual é a história que tá chegando agora? Que ela já tinha contado. O objetivo de Lee Harvey Oswald, que era um fuzileiro naval, um sniper do exército americano, era matar o Fidel Castro. Mas pra matar o Fidel Castro, ele tinha que entrar em Cuba. Pra entrar em Cuba, eles tinham que acreditar que ele era comunista. Então ele foi mandado pela CIA pra morar na Rússia, pra a história dele como comunista ser crível. Fazer sentido. E ele se misturava com os movimentos comunistas pra delatar os caras. Ele era um dedo duro dentro do movimento. Caramba. E ela falou, ele amava o Kennedy. Na verdade, ela disse que ele salvou o Kennedy algumas vezes. Caramba. Porque quando chegaram pro Lee Harvey Oswald, que eram 3 pessoas no grupo. Inclusive o Jack Ruby, que matou o Lee Harvey Oswald, fazia parte também. Que doideira. Então o Lee Harvey Oswald era o soldado que ia matar o Fidel Castro. A Judith Vary Baker era a cientista que estava criando a arma pra matar ele, a arma biológica. E tinha o outro cara lá que era o Capanga junto com o Jack Ruby. Aí o que aconteceu? Os caras da CIA, segundo ela, disseram pra ele, olha, a gente é a última tentativa de matar o Fidel Castro. Se a gente não conseguir, a gente vai ter que matar o Kennedy. Aí segundo ela, o Lee Harvey Oswald, que amava o Kennedy, ele saiu do projeto e começou a avisar o Kennedy. Os caras estão tentando, sei lá, te envenenar, estão tentando... Ele fazia ligação anônima salvando ele, entendeu? Caramba! Inclusive,
Inclusive, a coisa mais, assim, escandalosa que apareceu agora nos documentos é o carro lá na frente e o Lee Harvey Oswald na plateia olhando, mostrando que ele não tava no prédio atirando, pô. Caramba, Os caras têm isso, não. tem essa foto já há décadas e nunca tinha mostrado. Que isso aí foi Só covardia, a versão né? original já era. É, hein? Não, já era total, pô. 100%. Então não era ele. Não, eles dizem que não. Por causa dessa foto e pelo relato da Judith Vary Baker que Disse que ele amava o deu Kennedy, sorte de que estar vivo ainda, porque todos os outros caras do projeto mataram, né? Inclusive a médica. Caramba! A médica apareceu cheia de facada, morta no apartamento, botaram o colchão em cima dela e meteram fogo. Tudo Mas isso. deve ter sido por acaso, A né? CIA teria então assassinado o Kennedy porque... Junto com a máfia. junto com toda a máfia. A Porque máfia ele não tinha porque- conseguido matar o Fidel. Porque não conseguiram. Aí, por que eles não conseguiram? O Lee Harvey Oswald foi pro México e do México ele ia pra Cuba. Ele tava esperando o visto cubano dele. E aí, o que aconteceu? Ele não tinha conseguido visto, ele ia passar o charuto pra um cara, porque eles iam matar o Fidel Castro com um charuto contaminado por esse vírus, SV40. Caramba, cara. Ela mostrou até fotos e tal, ela conseguia gerar um câncer terrível num rato em 10 dias. Você vê as fotos horrorosas, o ratinho aqui com a bola do lado, maior que o rato. Ela falou, eu gerava isso em 10 dias. Aí os caras, pô, mas você queria curar o câncer, mas você desenvolveu uma técnica pra gerar câncer? Ela falou, ó, ela dá um exemplo meio engraçado. Ela fala, vamos supor que você não quer que as crianças cresçam. Aí você enche a criança de leite e ela cresce. Aí você descobre que é o leite que faz ela crescer, você não dá mais leite. Era isso que eu tava fazendo. tá Pô, certo. né? Faz meio sentido, doido, mas é. faz sentido, né? Claro. Doidão. Só que aí os caras olharam e falaram, ah, tá, você gera câncer nos outros, vambora, vamos meter no Fidel Castro. Só que aí quando ele chegou lá no México, ele ia passar os charutos pra um outro cara, o cara não apareceu, não sei porquê, e teve um furacão em Cuba e destruiu tudo, ninguém entrava e ninguém saía. Caramba. Aí os charutos com o vírus não ia sobreviver Sim, o tempo todo, aí tinha ele um dia, um desistiu tempo lá. do projeto, entendeu? Aí nesse meio tempo saiu o visto cubano dele. Aí ele falou, não dá mais, porque ia ter que fazer outra leva de charutos contaminados. Aí ele falou, cara, não dá mais, eles vão matar o Kennedy. Aí começa o negócio do assassinato do Kennedy. O que acontece? Ele virou assim Ele tem uma entrevista que pergunta pro Lee Harvey Oswald, você que matou o Kennedy, ele falou, não, eu sou um patsy, eu sou um bode expiatório. Porque ele falou, eu sou bode expiatório perfeito, porque eu era agente duplo, eles têm provas pra me acusar de ser comunista, pô. Apesar de eu não ser, eu era agente filtrado. Claro. Então ele era perfeito. Acabou que pô, virou, fuzileiro né? naval, Nossa, sniper. cara. Então a tese que tá surgindo agora é essa, né? Então seria dessa forma a história. Mas é o que tá pipocando agora aí. Mas então, quem matou o Kennedy não foi o Lee Harvey. Não, foi aí ele. teria sido uma galera lá da CIA mesmo, junto com a máfia, pessoal mafioso. Alguns vão falar que Israel teve a ver também. Mas essa foto aí dele na plateia... assistindo vendo, ali. Isso aí não tinha antes. Não, ninguém tinha mostrado, uma foto Saiu no inédita. meio desses Saiu junto com documentos. esses documentos aí. Caramba, O carro lá longe já, ele ali olhando. Não tinha como ele correr atrás lá na frente pra matar, entendeu? Não tava no ângulo do não tava prédio. no prédio. Ele tava ali, mas não tava na situação, né? Eu tava assistindo um negócio lá na Netflix que um soldado, um veterano de guerra, ele entrou numa crise existencial quando ele descobriu que o Estado mentia. Pô, Os Estados Unidos mentia. Acontece. Porque o cara acreditava em diversas coisas, inclusive nessa questão da morte do Kennedy. E aí, quando ele começou a ver que, tipo, ele tava indo pra guerra, quase morrer, arriscando a vida. por causa de uma mentira, que ele acreditava que os Estados Unidos Ele era o jogou melhor a país do toalha, né? mundo, e não sei o quê, ele entrou em crise. Entendeu? E as pessoas ao redor dele começaram a ficar preocupadas dele se matar e tal, por causa disso. Não, acontece muito, né? Porque, realmente, né? São muitos interesses, né? O fato de existir agência de espionagem, uma agência secreta, e o fato de existir documento classificado, significa que alguém tá escondendo Alguém tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa Você que não te já teve lá em falaram. Dallas? Não, nunca tive em Dallas. Eu fui. E aí? Eu fui ver o eclipse lá no ano passado. Eu lembro. Aí nós fomos pra Dallas. E eu levei uma galera. Aham. E aí, pô, o que nós vamos fazer? Cara, vamos dar uma olhada lá. Né? Vamos lá visitar aonde o Kennedy foi morto, cara. Tem um X na rua. Tem um xizinho? Tem um X, Caramba. você fica lá, você tira foto, eu tenho foto, tem lá o prédio, O a janelinha. prédio. Hoje tem um negócio apontando Aí onde foi a janela. Ainda acho que tinha uma cerquinha de madeira do outro lado que falaram que tinha um outro atirador, uma moita, assim. Isso, tem tudo lá. É. Mas o mais legal não é isso. É o quê? O mais legal é que tem um cara lá. É mesmo? Tem um cidadão. Que ele fica com um jornalzinho que ele fez. E ele fica assim. Eu sei a verdade. Exatamente. Compre aqui meu jornal. Eu sei a verdade. Eu vou contar pra vocês a verdade. Eu tava aqui. Aí ele mostra a foto. Aí fala, diz que eu sou esse cara aqui, ó. Eu sou esse menininho aqui. Eu tava aqui. Eu sei exatamente o que aconteceu. Não acredita em ninguém. E ele fica ali vendendo o jornal. Cara, nesse dia, todo mundo que tava lá... Ele não é brasileiro não, né? Não é. A malandragem, né? É carioca esse cara, mano.
Cara, e lógico, né? Tava tendo o eclipse em Dallas, cara. Tava meio mundo, tava lá. Cara, esse cara nunca vendeu tanto jornalzinho dele na vida. Que pedir uma remessa adicional lá pra gráfica, né? E uma galera que tava comigo acabou comprando lá, falou, cara, Sérgio, cara, pô, o cara conta uma história. O negócio faz sentido, né? Mas você lembra qual era o argumento dele? Cara, eu não parei pra ver, porque eu tava cuidando de um monte de gente. Pô. Eu não parei pra ver. Uma logística, né? Uma logística, eu não parei pra ver. Mas eu tenho foto lá né? Eu tenho foto no xizinho legal, lá legal. Na rua onde ele... Na avenida. Pô, aquilo ali foi um negócio que mudou o mundo, né, cara? O presidente americano tomar um balão na cabeça no pleno Não, eu vi dia. Eu vi a foto do carro depois, horrível, sim. Né? Não, depois que não tem saíram ninguém. Fotos da autópsia dele agora, ele com a cabeça estourada, coisa horrorosa. Estão porque aparecendo. É horrível, porque quando dá o tiro, a Jaqueline, né? Ela vai pegar os pedaços, tenta botar né? no lugar, né? Não, aí já apareceu gente falando que quando ela vira assim pra ajudar o Kennedy, ela que deu o tiro, que ela tava com a arminha pequena na mão. Aí o motorista também, ele vira pra trás pra ver, eles falam ali, a arma na mão, foi ele que tirou. Você fala, pô, aí também realmente, né? Mas falei, então, cadê? Eu não tô vendo a arma. Quer dizer que o tiro não veio daquela janela ou veio? Eu acho que veio, mas não era o Lee Harvey Oswald. Não era o Lee. Aí o Lee Harvey Oswald foi preso, no dia seguinte o Jack Ruby matou ele. O Jack Ruby era o outro cara... participava junto com ele, eles eram conhecidos do projeto. Né? E o Jack Ruby, aí dizem que tinha uma psiquiatra que ficava visitando ele na prisão e ela era envolvida com alguns projetos também da CIA. Aí rola uma lenda que ela envenenou o Jack Ruby, que ele morreu de um infarto, assim, do nada. Porque tem um cara desse vivo é perigoso também, né? Pô, com certeza. E a Judith Vary Baker, que era essa namorada do Lee Harvey Oswald, ela falou que só não morreu porque os caras falaram pra ela, ó, se abrir o bico, morre. Mas ela disse que mandaram um mafioso pra matá-la. Ela morava na Flórida nessa época. Sabe qual é o nome do mafioso? Traficante. Traficante é o nome do cara. Traficante Jr. Que aí doideira. ela falou, mandaram o Traficante pra me matar, mas ele, sei lá, acho que porque eu era menina, era jovem, e eles falaram, ó, fica aí na sua, só não abre o bico. Aí ela esperou morrer todo mundo, né, em 1990, 99, eu acho, ela publicou o livro. Aí deu entrevista pro 60 Minutes, começou a aparecer na mídia. Que aí ela que contou essa história primeiro. Ela contou, ela criou o museu Lee Harvey Oswald no Harlem, lá em Nova York e tal. Então ela tá contando essa história há muito tempo, mas não tinha tido repercussão. Não tinha comprovação e não ganhou muita. Agora tá começando. Agora com os documentos tá tudo lá. E tem um médico também que participou dessas pesquisas, que ele tava fazendo residência na época, que é o Jack Cruz. Ele também tem confirmado algumas dessas histórias, que é um coroa. Mas já. O documento já fala que não foi o Lee mesmo. Então, ele não... A gente não tem um negócio assim, a gente sabe que não foi o Lee Harvey. Mas entra essa questão da máfia, entra essa questão que eles estavam querendo eliminar o Kennedy. Entra algumas coisas de Israel também.